Imagine descobrir que o próprio Exército Brasileiro esconde relatos de encontros com objetos desconhecidos nos céus do Pará, documentos secretos, testemunhos de militares e operações confidenciais que nunca vieram a público. Por quê? Essas informações foram mantidas longe da população. O que realmente aconteceu por trás dos radares? Neste audiolivro, você vai mergulhar nas páginas ocultas da história oficial e talvez nunca mais olhe para o céu da mesma forma. Relatórios Secretos do Exército sobre OVNIs no Pará. Introdução. Este documento apresenta uma análise abrangente dos registros militares sobre avistamentos de objetos voadores não identificados, OVNIs, no estado do Pará, Brasil, com foco especial na Operação Prato, a maior investigação militar oficial sobre fenômenos aéreos inexplicados já realizada no país. Introdução ao fenômeno OVNI na Amazônia, a região amazônica brasileira, particularmente o estado do Pará, destaca-se como um epicentro de avistamentos de objetos voadores não identificados, OVNIs, no Brasil. Conforme documentação oficial, o Pará acumula um impressionante total de 934 relatos oficialmente registrados até 2024, consolidando-se como uma das regiões com maior incidência desse fenômeno em todo o território nacional. Estes números superam significativamente a média de outras regiões brasileiras, que registram em média 300 a 400 casos no mesmo período, destacando a singularidade do fenômeno na Amazônia paraense. A década de 1970 representa o período de maior concentração desses avistamentos, com um pico significativo entre os anos de 1977 e 1978. Este período coincide com a implementação da Operação Prato, uma iniciativa militar brasileira dedicada especificamente à investigação desses fenômenos na região. A intensidade e frequência dos relatos durante esses anos estabeleceram um precedente histórico que influencia estudos ufológicos até os dias atuais. Registros militares indicam que em apenas 4 meses de 1977 foram documentados mais de 300 avistamentos, muitos deles confirmados por múltiplas testemunhas independentes e, em alguns casos, por equipes militares treinadas. Embora os grandes centros urbanos como Belém também registrem ocorrências, é nas cidades do interior paraense que se concentra a maioria dos relatos. Municípios como Colares, Vigia e Santo Antônio de Ubintuba apresentam uma densidade particularmente alta de testemunhos, muitos deles provenientes de comunidades ribeirinhas e pesqueiras. Esta distribuição geográfica sugere uma possível relação entre o fenômeno e as características ambientais dessas localidades, predominantemente áreas de baixa densidade populacional, próximas a grandes corpos d'água e florestas densas. Em Colares, por exemplo, a proporção chega a um relato para cada 15 habitantes durante o período de maior atividade, uma estatística sem paralelos em outras regiões do mundo com registros de fenômenos similares. O fenômeno OVNI na Amazônia paraense diferencia-se de outros registros mundiais pela peculiaridade dos relatos, que frequentemente incluem descrições de interações diretas entre os supostos objetos e a população local, um aspecto que motivou o envolvimento militar e gerou documentação oficial extensa e detalhada. Estes relatos de interação direta, conhecidos localmente como chupa-chupa, descrevem luzes ou objetos que supostamente emitiriam feixes luminosos sobre as pessoas, causando sintomas como fraqueza, tontura e marcas na pele, características raramente mencionadas em relatos de outras regiões do planeta. As características técnicas dos objetos relatados também apresentam padrões distintos. Segundo análise dos documentos militares, aproximadamente 65% dos avistamentos descrevem objetos circulares ou discoides emitindo luzes coloridas intensas, frequentemente capazes de manobras consideradas impossíveis para aeronaves convencionais, como mudanças instantâneas de direção, aceleração extrema e capacidade de submergir em corpos d'água sem redução de velocidade. Os relatórios técnicos militares destacam a impossibilidade de explicar tais comportamentos com base nas tecnologias aeronáuticas conhecidas na época ou mesmo nas atuais.
Contexto histórico no Pará entre 1977 e 1978, o estado do Pará vivenciou um fenômeno sem precedentes que marcaria profundamente sua história cultural e social. O crescimento exponencial de avistamentos de objetos voadores não identificados criou um clima de tensão e medo que se espalhou rapidamente por diversas comunidades, principalmente aquelas localizadas em regiões ribeirinhas e pesqueiras. Comunidades paraenses, especialmente nas áreas mais isoladas, começaram a relatar com frequência crescente a presença de luzes misteriosas no céu noturno. Estes avistamentos rapidamente evoluíram de simples curiosidades para motivo de pânico generalizado à medida que os relatos passaram a incluir supostas interações diretas entre os fenômenos luminosos e os moradores. A população local, majoritariamente composta por pescadores, agricultores e suas famílias, desenvolveu narrativas próprias para explicar os eventos, frequentemente recorrendo a elementos do folclore amazônico e crenças populares. O clima de medo era ampliado pela rápida disseminação de boatos locais, em uma época em que o acesso à informação oficial era limitado e a comunicação entre comunidades isoladas ocorria principalmente por meio de relatos orais. Histórias sobre luzes que atacavam pessoas espalhavam-se de vilarejo em vilarejo, criando uma atmosfera de apreensão coletiva que afetava significativamente o cotidiano dessas populações. As comunidades pesqueiras foram particularmente afetadas, com relatos de pescadores que abandonavam suas atividades noturnas por medo dos fenômenos luminosos. Em alguns vilarejos, como Colares, famílias inteiras deixavam suas casas ao entardecer para dormir em grupos nas praias ou em áreas abertas, acreditando que estariam mais seguras coletivamente e em espaços onde poderiam observar a aproximação das luzes. Esta mudança drástica nos hábitos cotidianos teve impactos econômicos e sociais significativos para essas populações, tradicionalmente dependentes da pesca e de atividades noturnas. Vale ressaltar que o Pará da década de 1970 passava por transformações significativas em sua estrutura socioeconômica. A implementação de grandes projetos desenvolvimentistas na Amazônia, como a construção da Transamazônica e a instalação de complexos mineradores, havia intensificado o fluxo migratório para a região e alterado drasticamente o modo de vida tradicional. Este contexto de mudanças aceleradas e choques culturais criou um terreno fértil para interpretações diversas sobre fenômenos incomuns, mesclando explicações científicas, folclóricas e até mesmo teorias conspiratórias. O alcance desses eventos ultrapassou as fronteiras das pequenas comunidades ribeirinhas e chegou aos centros urbanos como Belém, onde jornais locais começaram a publicar matérias sobre os avistamentos. A imprensa paraense, inicialmente cética, passou a dar cobertura significativa aos relatos à medida que o número de testemunhas aumentava e incluía pessoas de diferentes perfis sociais e educacionais. Jornais como A Província do Pará e o Liberal dedicaram manchetes ao tema, amplificando a repercussão dos eventos e atraindo a atenção de autoridades estaduais e federais. As autoridades locais, despreparadas para lidar com a situação, apresentavam respostas inconsistentes. Enquanto alguns representantes do poder público descartavam os relatos como superstição ou histeria coletiva, outros reconheciam a necessidade de investigação devido ao impacto real que o fenômeno exercia sobre as comunidades. Prefeitos de municípios afetados começaram a pressionar instâncias superiores por respostas oficiais, especialmente após relatos de queimaduras e outros ferimentos supostamente causados pelos encontros com as luzes. Surgimento dos relatórios. Militares, diante da crescente onda de pânico e dos frequentes relatos de fenômenos inexplicáveis no céu paraense, as autoridades militares brasileiras finalmente responderam à situação. Em outubro de 1977, a Força Aérea Brasileira, FAB, oficialmente acionou uma operação militar específica para investigar os acontecimentos que perturbavam as comunidades do norte do Pará. Esta iniciativa, denominada Operação Prato, representou o reconhecimento oficial da seriedade da situação e da necessidade de uma resposta institucional.
O comando da operação foi atribuído ao capitão Uiranger Rolanda, oficial experiente da FAB, que se tornaria uma figura central na investigação e, posteriormente, na divulgação dos resultados. Rolanda foi escolhido não apenas por suas competências técnicas, mas também por sua capacidade de lidar com a população civil em situação de tensão, um aspecto fundamental considerando o clima de pânico instalado nas comunidades afetadas. A equipe formada para a Operação Prato incluía militares com diferentes especialidades, desde fotógrafos e operadores de equipamentos, até médicos e especialistas em psiquiatria. Esta composição multidisciplinar demonstrava a abrangência da investigação pretendida, que buscava não apenas documentar os fenômenos relatados, mas também compreender seus impactos físicos e psicológicos sobre a população. O objetivo declarado da operação era triplo. Primeiramente, investigar a natureza dos fenômenos relatados pela população. Em segundo lugar, documentar de forma sistemática os avistamentos e seus efeitos. E, finalmente, tranquilizar as comunidades afetadas, demonstrando a presença e a preocupação das autoridades governamentais. A região de Colares e municípios adjacentes tornou-se o epicentro das atividades da equipe militar, que estabeleceu bases operacionais estrategicamente posicionadas para maximizar as chances de observação e registro dos fenômenos. A partir desse momento, começou a ser produzida a documentação oficial que, décadas mais tarde, constituiria um dos mais importantes acervos de registros militares sobre OVNIs no mundo. Os relatórios diários, fotografias, depoimentos e análises técnicas gerados pela Operação Prato formariam um corpus documental sem precedentes na ufologia brasileira e internacional. Operação Prato, breve. Histórico. A Operação Prato representa um marco histórico nas investigações oficiais sobre fenômenos aéreos não identificados, não apenas no Brasil, mas em escala mundial. Oficialmente. No Oráculo Universal, cada dúvida tem uma resposta. Conheça nossos audiolivros e explore o mundo do conhecimento. Link na descrição. Iniciada em outubro de 1977, a operação estendeu-se até o início de 1978, totalizando aproximadamente 4 meses de atividades intensas nas regiões afetadas do Pará. Este período relativamente curto produziu, no entanto, uma quantidade extraordinária de dados e registros que continuam a intrigar pesquisadores até os dias atuais. O que diferencia a Operação Prato de outras iniciativas militares similares ao redor do mundo é seu caráter explícito e sua abordagem metodológica. Enquanto outros países frequentemente conduziam investigações sobre OVNIs sob o manto de projetos secretos ou disfarçados sob outros objetivos, a operação brasileira foi claramente dedicada à identificação e documentação de fenômenos aéreos anômalos. Esta transparência relativa de propósito, embora os resultados tenham sido posteriormente classificados como sigilosos, conferiu à operação uma legitimidade raramente vista em investigações deste tipo. A missão primordial da Operação Prato consistia em 3 pilares fundamentais: observar, registrar e analisar os fenômenos relatados pela população local. Para isso, foram estabelecidos postos de observação em pontos estratégicos, de onde militares equipados com instrumentos ópticos e de registro podiam monitorar o céu noturno. Paralelamente, equipes móveis percorriam as comunidades, coletando depoimentos e realizando investigações de campo nos locais onde ocorrências haviam sido relatadas. Um aspecto particularmente notável da operação foi sua escala. Considerada a maior missão militar focada exclusivamente na investigação de OVNIs em todo o mundo, a Operação Prato mobilizou recursos significativos e produziu uma documentação extensa. Ao final da missão, foram compilados relatórios detalhados, contendo centenas de fotografias, depoimentos, análises técnicas e registros de observações diretas realizadas pela própria equipe militar. O encerramento oficial da operação, no início de 1978, não significou uma conclusão.
definitiva das investigações, mas sim o fim da fase mais intensiva de coleta de dados. Os fenômenos continuaram a ser reportados, ainda que com menor frequência. E o legado documental da Operação Prato continuaria a influenciar a abordagem militar brasileira em relação a fenômenos aéreos não identificados nas décadas seguintes. Estrutura da equipe e recursos utilizados. A Operação Prato foi estruturada com rigor técnico e metodológico, refletindo a seriedade com que as Forças Armadas brasileiras abordaram a investigação dos fenômenos aéreos não identificados no Pará. A equipe foi cuidadosamente montada para incluir profissionais com diversas especialidades, criando um grupo multidisciplinar capaz de analisar os eventos sob diferentes perspectivas técnicas e científicas. Os militares foram equipados com um arsenal tecnológico considerável para a época, incluindo binóculos de alta potência para observação noturna, câmeras fotográficas com diferentes capacidades, incluindo filmes sensíveis a infravermelho, filmadoras portáteis e equipamentos de comunicação. Estes recursos permitiam não apenas o registro visual dos fenômenos, mas também a rápida comunicação entre equipes distribuídas geograficamente, maximizando as chances de documentação dos eventos relatados. As operações eram meticulosamente planejadas e executadas tanto durante o dia quanto à noite, com diferentes objetivos para cada período. Durante o dia, as equipes concentravam-se principalmente na coleta de depoimentos, na investigação de locais onde haviam ocorrido supostos pousos ou interações com os fenômenos e na análise de possíveis evidências físicas deixadas pelos objetos. As noites eram dedicadas prioritariamente à observação e documentação visual, com equipes posicionadas estrategicamente em pontos elevados ou áreas com histórico de avistamentos frequentes. Um aspecto particularmente notável da composição da equipe da Operação Prato foi a inclusão de profissionais de saúde, especificamente médicos militares e um psiquiatra. Esta decisão demonstra a preocupação não apenas com a documentação dos fenômenos em si, mas também com seus possíveis efeitos sobre a saúde física e mental da população. Os médicos realizavam exames nas pessoas que relatavam terem sido atacadas pelos feixes de luz, documentando meticulosamente as marcas, queimaduras e outros sintomas físicos apresentados. O psiquiatra, por sua vez, avaliava o estado mental das testemunhas e vítimas, procurando distinguir relatos confiáveis de possíveis confabulações ou delírios. A estrutura hierárquica da operação seguia o padrão militar tradicional, com o capitão Uiranger Rolanda comandando diretamente as atividades e reportando-se regularmente ao 1º Comando Aéreo Regional, ICOMAR, em Belém. Esta organização garantia tanto a disciplina operacional quanto a produção sistemática de relatórios detalhados que eventualmente comporiam o extenso dossiê sobre os eventos ocorridos no Pará. Localizações de incidência aos fenômenos aéreos não identificados no Pará apresentaram uma distribuição geográfica específica, com concentrações em determinadas áreas que se tornaram o foco principal da Operação Prato. A análise da distribuição espacial desses eventos revela padrões que podem oferecer pistas sobre a natureza dos fenômenos observados e suas possíveis correlações com características geográficas, demográficas ou estratégicas da região. A ilha de Colares, localizada no nordeste do estado, destacou-se como o epicentro da atividade OVNI durante o período mais intenso dos avistamentos. Esta pequena ilha, habitada principalmente por comunidades pesqueiras tradicionais, registrou não apenas o maior número de avistamentos, mas também a maior quantidade de relatos de interações diretas entre os fenômenos luminosos e a população local. As características geográficas de Colares, uma ilha cercada por águas, relativamente isolada e com baixa poluição luminosa, podem ter contribuído para a visibilidade excepcional dos fenômenos e para a percepção de sua intensidade. Município de Vigia, também situado no litoral paraense, constituiu outro ponto de alta incidência. Esta cidade histórica, fundada no período colonial e tradicionalmente voltada para atividades pesqueiras, registrou dezenas de casos documentados pela operação militar. Santo Antônio do Ubintuba, uma pequena comunidade próxima, completava o triângulo principal de ocorrências na região litorânea nordeste do estado.
Embora a região nordeste do Pará tenha sido o foco principal da Operação Prato, os relatórios militares documentam ocorrências em uma área geográfica muito mais ampla. A região metropolitana de Belém, capital do estado, também registrou avistamentos significativos, com relatos provenientes de áreas urbanas densamente povoadas. Este fato contradiz a percepção comum de que os fenômenos estavam restritos a áreas remotas e de baixa densidade populacional. A dispersão dos casos por diversos municípios do Pará, incluindo localidades no interior do estado, distantes do litoral, sugere um fenômeno de ampla abrangência geográfica. Comunidades ribeirinhas ao longo dos rios amazônicos, vilas isoladas na floresta e pequenos centros urbanos regionais contribuíram para o mosaico de relatos que compõem o conjunto documental da Operação Prato. Esta distribuição espacial ampla representa um desafio adicional para qualquer tentativa de explicação do fenômeno por causas localizadas ou restritas a uma área específica. Natureza dos fenômenos. Observados, os fenômenos observados e documentados durante a Operação Prato apresentavam características consistentes que os diferenciavam de ocorrências aéreas convencionais. Conforme registrado nos relatórios militares, os objetos avistados manifestavam-se predominantemente como luzes intensas ou corpos luminosos no céu, com variações significativas em tamanho, forma, cor e comportamento, mas com elementos comuns que sugerem um fenômeno unificado, ainda que complexo. A luminosidade era uma característica constante nas descrições, tanto nos relatos civis quanto nas observações diretas realizadas pela equipe militar. As luzes observadas variavam em intensidade e coloração, sendo frequentemente descritas como extremamente brilhantes, a ponto de iluminar áreas extensas no solo. As cores mais comumente relatadas incluíam vermelho, laranja, amarelo e azul, frequentemente com alterações de tonalidade durante a observação de um mesmo objeto. Em muitos casos, os corpos luminosos pareciam emitir luz própria, diferenciando-se assim de objetos que meramente refletem iluminação externa. Um aspecto particularmente intrigante dos fenômenos era o padrão de movimento observado. Os objetos realizavam manobras consideradas anômalas ou impossíveis para aeronaves convencionais, incluindo mudanças abruptas de direção, acelerações instantâneas e paradas súbitas. Estes movimentos ocorriam frequentemente em absoluto silêncio, característica que impressionava particularmente os observadores militares, habituados ao ruído produzido por aeronaves. A ausência de som, associado aos movimentos rápidos, representava uma anomalia física significativa que desafiava as explicações tradicionais. A frequência dos avistamentos também constituía um aspecto notável do fenômeno. Diferentemente de ocorrências isoladas ou esporádicas, os eventos no Pará caracterizavam-se por sua regularidade e persistência. Durante o período mais intenso, eram registrados múltiplos avistamentos em uma mesma noite, frequentemente observados simultaneamente por testemunhas independentes em localizações diferentes. Esta característica reduzia significativamente a probabilidade de explicações baseadas em ilusões individuais ou erros de percepção. Os fenômenos não se restringiam a áreas remotas ou de difícil acesso, manifestando-se frequentemente sobre áreas habitadas, incluindo vilas, pequenas cidades e até mesmo sobre a região metropolitana de Belém. Esta visibilidade pública e a multiplicidade de testemunhas contribuíram para a credibilidade dos relatos e para a urgência da resposta oficial que culminou na Operação Prato. O chupa-chupa. Relatos de ataques entre os aspectos mais perturbadores e controversos do fenômeno OVNI no Pará está o conjunto de relatos que descreve supostos ataques às pessoas por meio de feixes de luz emitidos pelos objetos não identificados. Este fenômeno, que recebeu da população local o apelido de chupa-chupa, em referência à suposta extração de sangue das vítimas, representa um elemento distintivo dos casos paraenses no contexto global da ufologia. Segundo centenas de IMEs, testemunhos documentados nos relatórios militares, os objetos luminosos frequentemente emitiam feixes concentrados de luz que atingiam indivíduos específicos, causando uma série de efeitos físicos imediatos e posteriores.
As vítimas relatavam uma sensação inicial de paralisia ou imobilidade forçada durante o contato com o feixe luminoso, descrita como uma incapacidade completa de mover-se ou fugir, mesmo permanecendo plenamente conscientes. Esta paralisia temporária era acompanhada, em muitos casos, por uma sensação de calor intenso ou queimação no local atingido pelo feixe de luz. Após os supostos ataques, as vítimas apresentavam sintomas físicos verificáveis que foram documentados pelos médicos militares integrantes da Operação Prato. Entre os sintomas mais comuns estavam a anemia e a fraqueza generalizada, que muitos associavam a uma suposta perda de sangue durante o incidente. Marcas corporais também eram frequentemente relatadas e fotografadas pela equipe médica, incluindo pequenas perfurações na pele, frequentemente em pares, áreas de vermelhidão ou queimaduras superficiais e manchas que lembravam hematomas extensos. O apelido chupa-chupa originou-se da crença popular de que os objetos luminosos extraíam sangue ou energia vital das vítimas através dos feixes de luz. Esta interpretação, embora nunca confirmada cientificamente, refletia a percepção das comunidades locais sobre o fenômeno e incorporava elementos de suas tradições culturais e crenças. O termo rapidamente se popularizou, sendo adotado não apenas pela população local, mas também pela imprensa e, informalmente, por alguns dos próprios investigadores militares. Os relatórios médicos da Operação Prato documentam dezenas de casos de supostos ataques, com descrições detalhadas dos sintomas e fotografias das marcas corporais. Embora os médicos militares tenham se esforçado para manter uma abordagem científica e objetiva, os relatórios frequentemente admitem a dificuldade em estabelecer diagnósticos conclusivos ou explicações convencionais para os sintomas observados. Esta indefinição médica contribuiu para o mistério que continua a cercar os eventos do Pará até os dias atuais. Impacto social nas comunidades fenômeno OVNI no Pará transcendeu o âmbito das curiosidades científicas para se tornar um evento de profundo impacto social e cultural nas comunidades afetadas. As manifestações luminosas e os supostos ataques provocaram alterações significativas no comportamento coletivo, nas práticas sociais e na organização comunitária, criando uma situação de emergência que eventualmente motivou a intervenção militar. Em Colares e nas vilas circunvizinhas, documentou-se um estado de pânico coletivo sem precedentes na história recente da região. As comunidades, tradicionalmente organizadas em torno de atividades pesqueiras e extrativistas, viram seus ritmos cotidianos drasticamente alterados pela presença constante dos fenômenos luminosos. A pesca noturna, fundamental para a economia local, foi praticamente abandonada durante o período mais intenso dos avistamentos, resultando em dificuldades econômicas significativas para famílias que dependiam dessa atividade para a subsistência. Dos comportamentos mais notáveis documentados nos relatórios militares foi o abandono temporário das residências durante a noite. Famílias inteiras deixavam suas casas ao entardecer para buscar abrigo coletivo em espaços comunitários, como escolas, igrejas ou mesmo nas praias, onde se reuniam em grandes grupos. Esta prática, adotada espontaneamente como mecanismo de proteção, evidenciava tanto o grau de medo instaurado quanto a organização comunitária em resposta à percepção de ameaça. Em algumas localidades, os moradores organizavam sistemas de vigilância noturna, com grupos de homens se revezando para monitorar o céu e alertar a comunidade sobre a aproximação das luzes. O fenômeno também gerou uma proliferação de interpretações e explicações que mesclavam elementos religiosos, políticos e sobrenaturais. Boatos sobre experimentos militares secretos, atividades de potências estrangeiras, particularmente soviéticas em plena Guerra Fria, e punições divinas circulavam amplamente entre a população. Paralelamente, explicações baseadas no rico folclore amazônico emergiam, com alguns associando os fenômenos a entidades sobrenaturais tradicionais da cultura regional. As autoridades locais encontravam-se frequentemente despreparadas para lidar com a situação, oscilando entre a incredulidade inicial e o reconhecimento tardio da gravidade da crise social instaurada.
Prefeitos e líderes comunitários enviavam apelos desesperados às autoridades estaduais e federais, solicitando investigações e medidas de proteção. Estas solicitações acabaram contribuindo para a decisão de implementar a Operação Prato, que representou não apenas uma iniciativa de investigação, mas também uma resposta ao clamor social que emergia das comunidades afetadas. Os militares no Pará, interação com a população chegada da equipe militar da Operação Prato às comunidades afetadas pelos fenômenos OVNI no Pará, representou um momento significativo de interação entre as Forças Armadas brasileiras e a população civil em circunstâncias excepcionais. Esta relação, documentada em relatórios oficiais e posteriormente em depoimentos de militares e civis, foi marcada por dinâmicas complexas de confiança, expectativa e, por vezes, desconfiança mútua. O primeiro contato entre os militares e as comunidades locais era frequentemente mediado por autoridades municipais ou líderes comunitários que apresentavam a equipe da Operação Prato aos moradores e explicavam os objetivos da missão. A reação inicial da população variava consideravelmente, desde o entusiasmo e alívio pela presença oficial até o ceticismo quanto à capacidade ou real intenção dos militares em resolver o problema. Em algumas localidades, especialmente aquelas onde os supostos ataques haviam sido mais intensos, os militares eram recebidos como salvadores potenciais. Em outras, prevalecia uma atitude mais reservada, reflexo tanto da tradicional distância entre militares e populações ribeirinhas, quanto do contexto político da ditadura militar ainda vigente. Um componente fundamental do trabalho da equipe era a realização de entrevistas sistemáticas com testemunhas e supostas vítimas dos fenômenos. Estas entrevistas seguiam protocolos específicos desenvolvidos para maximizar a obtenção de informações precisas e minimizar a contaminação dos relatos por sugestões externas ou expectativas. Os militares eram instruídos a adotar uma postura neutra e não julgadora, registrando os depoimentos da forma mais completa e fiel possível, independentemente de quão extraordinárias fossem as afirmações. Esta abordagem metodológica contribuiu para a riqueza documental que caracteriza os relatórios da Operação Prato. Além das entrevistas individuais, a equipe militar organizava regularmente reuniões públicas nas comunidades afetadas. Estes encontros serviam múltiplos propósitos: coleta de informações coletivas, esclarecimento da população sobre os procedimentos da operação e tentativas de reduzir o pânico através da presença visível de autoridades oficiais investigando o fenômeno. Durante estas reuniões, os militares evitavam tanto confirmar quanto desmentir categoricamente. No Oráculo Universal, você encontra audiolivros para resolver problemas reais da sua vida. Quer saber mais? O link está na descrição. A natureza extraterrestre dos fenômenos, mantendo uma postura oficial de investigação aberta. Um aspecto particularmente importante da interação com a população foi o trabalho realizado junto às autoridades locais. Prefeitos, vereadores, delegados de polícia e outros representantes do poder público recebiam orientações específicas sobre como proceder diante de novos relatos, como organizar a população para reduzir o pânico e como colaborar com a investigação militar em curso. Esta articulação institucional, embora nem sempre harmoniosa, foi fundamental para a operacionalização da investigação e para a gestão da crise social que os fenômenos haviam desencadeado. Documentos oficiais produzidos. Operação Prato gerou um volume impressionante de documentação oficial, constituindo um dos mais completos e detalhados conjuntos de registros militares sobre fenômenos aéreos não identificados já produzidos por qualquer força armada no mundo. Este acervo documental, parcialmente disponibilizado ao público décadas após os eventos, oferece uma janela única para compreender tanto os fenômenos em si, quanto a metodologia e as conclusões da investigação militar. O núcleo da documentação é composto pelo dossiê intitulado Registros de Observações de OVNI, um documento oficial com aproximadamente 160 páginas que sintetiza os principais dados coletados durante a operação.
Este dossiê inclui relatórios detalhados de avistamentos, descrições técnicas dos fenômenos observados, transcrições de depoimentos de testemunhas e vítimas, análises preliminares realizadas pela equipe investigadora e extenso material fotográfico. A estrutura do documento segue padrões militares de organização, com classificação por data, localização e tipo de ocorrência, facilitando análises comparativas dos diversos eventos registrados. Além do dossiê principal, a operação produziu uma série de relatórios técnicos específicos, focados em aspectos particulares da investigação. Entre estes, destacam-se os relatórios médicos documentando os exames realizados em supostas vítimas dos ataques, com descrições detalhadas dos sintomas, fotografias das marcas corporais e análises dos possíveis mecanismos físicos ou biológicos envolvidos. Também foram produzidos relatórios fotográficos especializados, com análises técnicas das imagens obtidas, tentativas de triangulação para determinar tamanho e distância dos objetos e comparações com fenômenos atmosféricos conhecidos. A documentação inclui ainda relatórios diários de atividades da equipe militar, que oferecem insights valiosos sobre a metodologia da investigação, as dificuldades encontradas e as adaptações realizadas ao longo da operação. Estes registros cotidianos, menos formais que os relatórios oficiais, frequentemente contêm observações pessoais dos investigadores, hipóteses preliminares consideradas e posteriormente descartadas, e reflexões sobre a natureza dos fenômenos, que raramente aparecem nos documentos finais mais estruturados. Um componente fundamental do acervo são as análises técnicas de imagens e amostras coletadas, realizadas tanto em campo quanto posteriormente em laboratórios militares. Estas análises incluem estudos espectroscópicos das luzes fotografadas, tentativas de identificação de padrões de movimento e comportamento dos objetos e exames de substâncias ou materiais supostamente relacionados aos fenômenos. A sofisticação relativa destas análises, considerando as limitações tecnológicas da época, demonstra o comprometimento da equipe com uma abordagem científica e rigorosa da investigação. Evidências fotográficas e fílmicas um dos aspectos mais valiosos e controversos do acervo documental da Operação Prato consiste nas evidências visuais coletadas pela equipe militar durante a investigação dos fenômenos no Pará. Este material, composto por centenas de fotografias e algumas sequências fílmicas raras, representam corpos de evidências visuais oficiais sem paralelo em investigações similares ao redor do mundo, tanto pela quantidade quanto pela qualidade relativa dos registros. A equipe da Operação Prato foi equipada com câmeras fotográficas e filmadoras consideradas avançadas para a época, incluindo equipamentos com capacidade para fotografia noturna e, em alguns casos, sensibilidade a espectros além do visível. Os militares receberam treinamento específico para maximizar as chances de obter registros claros dos fenômenos, incluindo técnicas de fotografia de objetos em movimento rápido e procedimentos para documentação de evidências. Esta preparação técnica contribuiu significativamente para a qualidade dos registros obtidos, muitos dos quais mostram detalhes dos objetos e de seu comportamento que seriam difíceis de capturar sem equipamento adequado e conhecimento fotográfico. As fotografias, contidas nos documentos oficiais, apresentam uma diversidade significativa de fenômenos visuais. Predominam imagens de luzes ou objetos luminosos no céu noturno, frequentemente com formatos esféricos, discoidais ou alongados. Muitas fotografias mostram os característicos feixes de luz descritos nos relatos de ataques, capturados no momento em que desciam dos objetos em direção ao solo ou às habitações. A sequência de imagens de um mesmo evento frequentemente documenta padrões de movimento ou alterações de formato e luminosidade, proporcionando informações valiosas sobre o comportamento dinâmico dos fenômenos. Os negativos originais das fotografias, junto com cópias ampliadas e anotadas, constam nos arquivos militares, permitindo análises posteriores e verificação de autenticidade. Este cuidado com a preservação das evidências originais é um indício do rigor metodológico aplicado à investigação, além de reduzir significativamente as possibilidades de alteração ou falsificação das imagens.
Algumas das fotografias incluem elementos de referência no enquadramento, como estruturas terrestres ou estrelas identificáveis, que permitem estimativas de tamanho, altitude e velocidade dos objetos registrados. Os registros em vídeo, embora mais raros devido às limitações técnicas da época, constituem um complemento valioso às fotografias estáticas. As filmadoras disponíveis em 1977 apresentavam sensibilidade limitada em condições de baixa luminosidade, dificultando o registro de fenômenos noturnos. Apesar destas limitações, a equipe conseguiu capturar algumas sequências em movimento, particularmente valiosas para documentar os padrões de deslocamento não convencionais descritos por testemunhas. A raridade destes registros em vídeo aumenta seu valor como evidência histórica e científica, representando alguns dos primeiros registros fílmicos oficiais de fenômenos OVNI realizados por uma força militar. O papel do Capitão Rolanda, a figura do Capitão Wirangé Holanda, emerge como central na história da Operação Prato, não apenas por sua função oficial como comandante da missão, mas principalmente por seu papel subsequente na divulgação e discussão pública dos eventos ocorridos no Pará. Sua trajetória pessoal e profissional, antes, durante e após a operação, oferece insights valiosos sobre como as Forças Armadas brasileiras lidaram internamente com os fenômenos investigados e como a informação foi posteriormente gerenciada institucionalmente. Como oficial designado para liderar a Operação Prato, Holanda demonstrou desde o início uma abordagem metodológica rigorosa, combinada com uma abertura incomum para considerar fenômenos que desafiavam explicações convencionais. Seus relatórios oficiais, redigidos em linguagem técnica e objetiva, revelam um comandante preocupado em documentar meticulosamente os eventos observados, sem permitir que preconcepções ou especulações comprometessem a integridade da investigação. Durante os meses em que esteve à frente da operação, Holanda conduziu pessoalmente numerosas observações de campo, entrevistou dezenas de testemunhas e coordenou a coleta sistemática de evidências fotográficas e depoimentos. O que diferencia Holanda de outros oficiais envolvidos em investigações similares foi sua decisão, anos após o encerramento oficial da operação, de conceder entrevistas detalhadas a pesquisadores ufológicos civis. Estas entrevistas, realizadas principalmente na década de 1990, proporcionaram uma visão inédita dos bastidores da investigação militar e das conclusões não oficiais que a equipe havia alcançado. Em seus depoimentos, Holanda frequentemente expressava frustração com o que considerava excessivo sigilo imposto aos resultados da operação e sugeria que as evidências coletadas apontavam para fenômenos genuinamente anômalos que mereciam atenção científica séria. Particularmente impactante foi a entrevista concedida por Holanda em 1997, pouco antes de sua morte em circunstâncias que alguns consideram misteriosas. Nesta extensa declaração, registrada em vídeo, o ex-comandante da Operação Prato descreveu detalhadamente observações pessoais de objetos não identificados durante a missão, incluindo um evento em que teria observado a menos de 100 metros um objeto discoidal realizando manobras impossíveis para aeronaves convencionais. Holanda também confirmou que sua equipe havia documentado dezenas de casos de pessoas com marcas corporais consistentes com os relatos de ataques pelos feixes de luz. O legado de Holanda na ufologia brasileira e internacional é significativo. Seus depoimentos constituem um raro exemplo de um oficial militar de alta patente discutindo abertamente investigações oficiais sobre OVNIs e reconhecendo a existência de evidências que desafiam explicações prosaicas. As entrevistas concedidas por ele tornaram-se documentos históricos fundamentais para a compreensão da Operação Prato e são frequentemente citadas em estudos sobre o caso. Simultaneamente, sua disposição para falar publicamente sobre a operação gerou controvérsias dentro da instituição militar, com alguns colegas criticando o que consideravam quebra de confidencialidade, enquanto outros silenciosamente apoiavam sua busca por maior transparência sobre os eventos no Pará. Participação de especialistas médicos. Inclusão de profissionais de saúde na equipe da Operação Prato representou um diferencial metodológico significativo em relação a outras investigações militares sobre fenômenos aéreos não identificados.
Esta decisão refletia a compreensão de que os eventos no Pará transcendiam simples avistamentos no céu, envolvendo supostas interações físicas com seres humanos que requeriam avaliação médica especializada. O primeiro-tenente Pedro Ernesto Póvoa, médico militar designado como principal responsável pelos aspectos médicos da investigação, tornou-se uma figura-chave para a documentação científica dos efeitos físicos relatados pelas supostas vítimas. A participação de médicos na operação seguia protocolos específicos desenvolvidos para maximizar a objetividade das observações e a confiabilidade dos registros. Quando informados sobre novos casos de supostos ataques, os médicos procuravam examinar as vítimas o mais rapidamente possível, idealmente nas primeiras 24 horas após o incidente relatado. Os exames incluíam avaliação clínica completa, documentação fotográfica detalhada das lesões ou marcas, coleta de amostras biológicas quando pertinente e entrevistas estruturadas para registrar a evolução dos sintomas e o contexto do suposto ataque. Os relatórios médicos produzidos durante a Operação Prato revelam padrões consistentes nas queixas e manifestações físicas das supostas vítimas. Os sintomas mais frequentemente documentados incluíam anemia súbita sem causa aparente, fraqueza generalizada persistente por dias ou semanas, tonturas e cefaleia e sensação de queimação nos locais atingidos pelos feixes de luz. As marcas físicas observadas e fotografadas pelos médicos variavam em aparência, mas frequentemente incluíam pequenas perfurações circulares na pele, geralmente em pares, separadas por 2 a 3 centímetros, áreas de hiperemia, vermelhidão, sem outros sinais inflamatórios e, ocasionalmente, pequenas queimaduras superficiais sem explicação aparente. Além dos médicos clínicos, a equipe contava com a participação de um psiquiatra militar responsável por avaliar o estado mental das testemunhas e vítimas. Estas avaliações eram cruciais para distinguir relatos confiáveis de possíveis confabulações, delírios ou histeria coletiva, hipóteses frequentemente levantadas para explicar ondas de avistamentos de OVNIs. Os pareceres psiquiátricos, preservados nos arquivos militares, indicam que a grande maioria das testemunhas examinadas não apresentava sinais de transtornos mentais ou personalidade propensa a fabricações, sendo descritas como psicologicamente estáveis e confiáveis dentro dos parâmetros da avaliação clínica. Os relatórios médicos produzidos durante a Operação Prato constituem um conjunto de documentos de valor científico e histórico excepcional. Diferentemente de relatos anedóticos ou testemunhos leigos sobre supostos efeitos físicos de encontros com OVNIs, estes documentos foram produzidos por profissionais de saúde militares, seguindo metodologias científicas e sem predisposição conhecida para interpretar os fenômenos como extraterrestres ou sobrenaturais. A preservação destes registros médicos nos arquivos militares proporciona uma oportunidade única para pesquisadores contemporâneos reavaliarem as evidências físicas dos eventos do Pará com instrumentos analíticos modernos. Envolvimento da Força Aérea Brasileira, envolvimento da Força Aérea Brasileira, FAB, nos eventos do Pará foi muito além do mero apoio logístico ou supervisão distante, representando um comprometimento institucional significativo com a investigação dos fenômenos aéreos não identificados na região. Este engajamento direto de uma das principais forças armadas brasileiras conferiu à Operação Prato um caráter oficial e uma estrutura hierárquica que distingue este caso de investigações conduzidas por entidades civis ou mesmo por autoridades policiais locais. A decisão de atribuir à FAB a responsabilidade pela investigação fundamentava-se em razões práticas e doutrinárias. Como instituição responsável pelo controle e defesa do espaço aéreo nacional, a Força Aérea era naturalmente a organização com maior competência técnica e jurisdicional para abordar fenômenos aéreos inexplicados que potencialmente representassem ameaças à segurança ou violações do espaço aéreo brasileiro. Além disso, a FAB possuía recursos tecnológicos, pessoal especializado e estrutura de comando adequados para uma operação de inteligência e reconhecimento em área remota, como era o caso da região nordeste do Pará. A coordenação operacional da Operação Prato estava centralizada no 1º Comando Aéreo Regional, ICOMAR, sediado em Belém.
Esta unidade, responsável pelo controle aéreo na região amazônica, atuava como centro de comando e controle, recebendo os relatórios diários das equipes em campo, processando as informações coletadas e determinando os próximos passos da investigação. O brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, então comandante do Minicomar, supervisionava pessoalmente os desenvolvimentos da operação e recebia atualizações regulares do capitão Rolanda e outros oficiais envolvidos. Os relatórios produzidos pelas equipes em campo seguiam a cadeia de comando estabelecida, sendo enviados inicialmente ao ICOMAR e posteriormente encaminhados ao Estado-Maior da Aeronáutica em Brasília. Esta centralização da informação permitia que os escalões superiores da FAB mantivessem conhecimento detalhado dos desenvolvimentos em campo e tomassem decisões estratégicas sobre a continuidade da operação. Simultaneamente, o controle centralizado facilitava a imposição de sigilo sobre os resultados mais sensíveis ou potencialmente alarmantes da investigação. O sigilo imposto pela FAB sobre grande parte dos resultados da Operação Prato gerou controvérsias que persistem até os dias atuais. Enquanto documentos básicos e relatórios gerais foram eventualmente liberados para consulta pública, muitos dos registros mais detalhados, incluindo análises técnicas avançadas, conclusões oficiais e algumas das evidências fotográficas mais impressionantes, permanecem classificados ou de acesso restrito. Esta política de sigilo, justificada oficialmente por considerações de segurança nacional, alimentou especulações sobre possíveis descobertas extraordinárias que a FAB optou por não divulgar publicamente. A tensão entre transparência pública e sigilo militar continua a caracterizar o legado institucional da Operação Prato. Teorias investigadas pelos militares. A equipe militar da Operação Prato adotou uma abordagem metodológica abrangente, investigando múltiplas teorias e hipóteses para explicar os fenômenos observados no Pará. Esta postura analítica, documentada nos relatórios internos, demonstra o compromisso com uma investigação científica rigorosa, evitando conclusões precipitadas ou explicações simplistas para eventos de natureza complexa e potencialmente inédita. Entre as primeiras hipóteses consideradas estavam explicações tecnológicas convencionais, particularmente a possibilidade de aeronaves experimentais ou de vigilância operando na região. Os investigadores analisaram detalhadamente a presença conhecida de aeronaves militares e civis no espaço aéreo regional, buscando correlações entre voos registrados e avistamentos relatados. Particular atenção foi dedicada à possibilidade de tecnologia estrangeira desconhecida, uma preocupação compreensível no contexto da Guerra Fria. Documentos internos revelam que os analistas militares consideraram seriamente a hipótese de que potências estrangeiras, particularmente a União Soviética, pudessem estar testando dispositivos de vigilância avançados ou mesmo armas experimentais no espaço aéreo brasileiro, aproveitando-se do relativo isolamento da região amazônica. Fenômenos meteorológicos e atmosféricos naturais também foram extensivamente investigados como possíveis explicações. A equipe consultou dados meteorológicos históricos, analisou padrões climáticos regionais e considerou fenômenos conhecidos como bolas de plasma, relâmpagos globulares e reflexos atmosféricos. Especialistas em meteorologia foram consultados para avaliar a plausibilidade de fenômenos naturais raros produzirem os efeitos observados. No entanto, as características de movimento controlado, a aparente interação inteligente com o ambiente e a duração prolongada dos fenômenos documentados reduziram significativamente a probabilidade de explicações puramente meteorológicas. Hipóteses psicológicas e sociológicas foram consideradas, particularmente para explicar a amplitude e a consistência dos relatos em diferentes comunidades. Os investigadores examinaram a possibilidade de histeria coletiva, sugestão social ou pânico amplificado por rumores. O psiquiatra da equipe conduziu análises específicas sobre estes aspectos, avaliando padrões de disseminação dos relatos e fatores culturais que poderiam influenciar as percepções e interpretações.
Estas análises, embora reconhecendo a influência de fatores psicossociais na elaboração e transmissão dos relatos, concluíram que tais fatores não poderiam explicar satisfatoriamente a totalidade do fenômeno, particularmente os aspectos físicos documentados e as observações diretas realizadas pela própria equipe militar. Embora os relatórios oficiais geralmente evitassem mencionar explicitamente a hipótese extraterrestre, documentos internos e depoimentos posteriores de participantes da operação revelam que esta possibilidade foi de fato considerada, ainda que com a cautela e o ceticismo apropriados ao contexto militar. A consideração desta hipótese não refletia credulidade ou sensacionalismo, mas o reconhecimento pragmático de que, após excluir explicações convencionais, restavam fenômenos cujo comportamento sugeria tecnologia ou inteligência além das capacidades conhecidas na época. Esta abertura para considerar possibilidades não convencionais, mesmo que secundariamente, distingue a Operação Prato de outras investigações militares similares que frequentemente limitavam-se a buscar apenas explicações dentro dos paradigmas científicos e tecnológicos estabelecidos. Análise do fenômeno na mídia A, cobertura midiática dos eventos no Pará, constitui um capítulo importante na história do fenômeno, não apenas como registro histórico, mas também como fator que influenciou a percepção pública e, potencialmente, a própria evolução dos acontecimentos. A forma como a imprensa local e nacional abordou os avistamentos e supostos ataques revela tanto o impacto social do fenômeno quanto as complexas dinâmicas entre mídia, autoridades e população em um período marcado pela censura e controle informacional da ditadura militar. Inicialmente, os relatos de avistamentos e ataques foram tratados pela imprensa local do Pará como curiosidades ou notícias de interesse humano, frequentemente com tom sensacionalista ou folclórico. Jornais como A Província do Pará e O Liberal publicavam reportagens sobre as luzes misteriosas e os discos voadores avistados nas comunidades ribeirinhas, geralmente enfatizando os aspectos mais dramáticos ou inusitados dos relatos. Esta cobertura inicial, embora fragmentada e ocasionalmente cética, contribuiu para a disseminação da informação sobre os fenômenos para além das comunidades diretamente afetadas, ampliando o interesse público e potencialmente influenciando novos relatos e interpretações. À medida que os avistamentos se intensificavam e o pânico nas comunidades aumentava, a cobertura midiática evoluiu para um tom mais urgente e alarmista. Manchetes como terror nos céus de Colares e população aterrorizada por objetos misteriosos tornaram-se comuns, refletindo e possivelmente amplificando a ansiedade coletiva. Alguns veículos regionais enviaram repórteres para documentar diretamente os acontecimentos, resultando em reportagens mais detalhadas e testemunhais. Estas reportagens frequentemente incluíam entrevistas com vítimas, fotografias das marcas corporais deixadas pelos supostos ataques e depoimentos de autoridades locais solicitando ajuda oficial. A imprensa nacional, incluindo grandes jornais como O Globo e Folha de São Paulo, começou a cobrir os eventos após o estabelecimento da Operação Prato, geralmente com maior distanciamento crítico e ênfase nos aspectos sociais e psicológicos do fenômeno. Estas reportagens frequentemente enquadravam os acontecimentos como uma onda de histeria coletiva ou pânico rural, embora ocasionalmente reconhecessem a seriedade com que as autoridades militares estavam tratando a investigação. A cobertura nacional trouxe os eventos do Pará para a atenção do público urbano do centro-sul do país, contribuindo para transformar um fenômeno regional em um tema de discussão nacional. Os eventos no Pará também geraram manifestações públicas que foram registradas pela mídia. Em algumas comunidades, moradores organizaram protestos exigindo proteção das autoridades ou realizaram vigílias noturnas coletivas que foram documentadas por fotógrafos e cinegrafistas. Estas demonstrações públicas de pânico e preocupação, amplamente divulgadas, contribuíram para a percepção da seriedade da situação e possivelmente influenciaram a decisão de intensificar a resposta oficial através da Operação Prato. A mídia, assim, não apenas reportou os eventos, mas tornou-se parte integrante da dinâmica social e institucional que caracterizou a resposta aos fenômenos OVNI no Pará.
divulgação dos relatórios secretos, processo de divulgação pública dos relatórios e documentos produzidos durante. A Operação Prato representa uma complexa narrativa de sigilo governamental, pressão civil por transparência e gradual abertura institucional. Durante décadas, os registros detalhados da investigação militar permaneceram inacessíveis ao público, classificados sob diversos níveis de sigilo, alimentando especulações sobre seu conteúdo e possíveis revelações extraordinárias. Arquivos da Operação Prato foram mantidos sob estrito sigilo até o início dos anos 2000, classificados como informação sensível de segurança nacional. Durante este período, apenas fragmentos de informação chegavam ao conhecimento público, principalmente através de relatos de participantes da operação que, após deixarem o serviço militar, ocasionalmente compartilhavam suas experiências com pesquisadores ufológicos ou jornalistas. Estes relatos, embora valiosos, eram fragmentários e frequentemente contestados por autoridades oficiais, que mantinham a política de não comentar publicamente a natureza ou mesmo a existência da investigação. A pressão sistemática por parte de ufólogos, jornalistas investigativos e pesquisadores independentes foi crucial para o início da desclassificação dos documentos. Organizações como o Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, CBPDV, e a Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, submeteram repetidos requerimentos formais às Forças Armadas, solicitando acesso aos arquivos sob argumentos de interesse histórico e científico. Paralelamente, jornalistas utilizavam contatos dentro da estrutura militar para obter confirmações não oficiais sobre o conteúdo dos arquivos e pressionar por sua liberação. O avanço mais significativo ocorreu após a promulgação da Lei de Acesso à Informação, Lei no 12.527 em 2011, que estabeleceu mecanismos legais para cidadãos requererem documentos governamentais, inclusive aqueles previamente classificados como sigilosos. Com base nesta legislação, pesquisadores submeteram pedidos formais que legalmente não podiam ser ignorados indefinidamente. Em resposta a estas solicitações legais, a Força Aérea Brasileira iniciou um processo gradual de desclassificação e liberação parcial do acervo da Operação Prato. Atualmente, uma parte substancial do dossiê está disponível para consulta pública, incluindo relatórios gerais, muitas das fotografias obtidas e transcrições de depoimentos. No entanto, importantes restrições permanecem. Documentos considerados sensíveis para a segurança nacional ou que identifiquem pessoal militar específico frequentemente são liberados com trechos censurados ou tarjados. Algumas das análises técnicas mais detalhadas e conclusões oficiais permanecem classificadas, assim como certos registros fotográficos e fílmicos considerados particularmente extraordinários ou potencialmente alarmantes. Esta liberação parcial e controlada alimenta críticas de pesquisadores que argumentam que as informações mais significativas permanecem ocultas, enquanto defensores da posição militar sustentam que as restrições são necessárias por razões legítimas de segurança e privacidade. Dados quantitativos dos avistamentos. Análise quantitativa dos registros oficiais de avistamentos de OVNIs no Pará revela padrões significativos que contribuem para a compreensão da dimensão e das características do fenômeno na região. De acordo com a documentação disponível, o Estado acumula um impressionante total de 934 relatos, documentados oficialmente até 2024, um número que posiciona o Pará como o epicentro brasileiro de observações de fenômenos aéreos não identificados. No Oráculo Universal, a gente aposta que tem o conhecimento que você procura. Clique no link na descrição e prove que estamos certos. A distribuição temporal destes avistamentos apresenta padrões notáveis, com concentrações significativas em períodos específicos. O mais expressivo destes picos ocorreu entre 1977 e 1978, coincidindo com a implementação da Operação Prato. Durante estes 2 anos, foram registrados mais de 300 avistamentos distintos, representando aproximadamente 1/3 do total histórico acumulado.
Este pico pode ser interpretado de diferentes formas, como evidência de um fenômeno genuinamente intensificado durante este período, como resultado da maior atenção e documentação sistemática proporcionada pela presença militar, ou como consequência da maior propensão da população a relatar avistamentos num contexto de atenção pública e midiática sobre o tema. A análise geográfica dos registros revela concentrações em áreas específicas, com o município de Colares liderando em número absoluto de relatos, seguido por Vigia, Santo Antônio do Ubintuba e a região metropolitana de Belém. Cruzando dados temporais e geográficos, é possível identificar ondas de avistamentos que parecem se deslocar geograficamente, começando tipicamente em áreas costeiras e progressivamente avançando para o interior. Esta propagação geográfica dos relatos sugere possíveis padrões de movimento dos fenômenos ou, alternativamente, dinâmicas sociais de disseminação de informação e atenção coletiva. Categorizar os tipos de avistamentos também produz insights valiosos. Aproximadamente 65% dos relatos envolvem luzes ou objetos luminosos observados à distância, sem interação direta. Cerca de 25% descrevem aproximações significativas, com os objetos sendo vistos a distâncias suficientemente curtas para permitir a observação de detalhes estruturais. Os aproximadamente 10% restantes incluem relatos de interações diretas, incluindo os chamados ataques com feixes de luz ou efeitos físicos sobre o ambiente ou pessoas. Esta distribuição, com predominância de avistamentos à distância e uma minoria de interações próximas, é consistente com padrões observados em outras ondas de avistamentos ao redor do mundo. Comparativamente, os 934 relatos registrados no Pará representam a maior concentração regional de avistamentos documentados pela aeronáutica brasileira, superando significativamente outros hotspots ufológicos nacionais, como a Serra dos Órgãos, lá no CRJ, o Triângulo, de Três Pontas, MG, e a região de São José dos Campos, SP. Esta predominância quantitativa do Pará no contexto nacional reforça a singularidade do caso e justifica o interesse contínuo de pesquisadores nacionais e internacionais nos eventos ocorridos na região. Estudos ufólogos e acadêmicos posteriores após a conclusão oficial da Operação Prato e a gradual disponibilização de parte de sua documentação, o caso tornou-se objeto de intenso estudo por parte de pesquisadores ufológicos e acadêmicos de diversas disciplinas. Estes estudos posteriores expandiram significativamente a compreensão dos eventos ocorridos no Pará, situando-os em contextos mais amplos e aplicando metodologias analíticas que não estavam disponíveis ou não foram consideradas durante a investigação militar original. No campo da ufologia, a Operação Prato é considerada um caso paradigmático, estudado detalhadamente por pesquisadores nacionais e internacionais. Ufólogos brasileiros como Ademar José Gevaerd e Edson Boaventura dedicaram décadas à investigação do caso, realizando expedições às localidades afetadas, entrevistando testemunhas originais e analisando a documentação militar disponível. Estas pesquisas ufológicas resultaram em publicações especializadas, documentários e conferências dedicadas ao tema. Internacionalmente, investigadores como Jacques Vallée e Jerome Clark incluíram análises dos eventos do Pará em suas obras sobre fenômenos aéreos não identificados, destacando suas características distintivas e sua significância no contexto global da casuística ufológica. Paralelamente, pesquisadores acadêmicos de diversas disciplinas têm se interessado pelo caso, abordando-o sob perspectivas científicas complementares. Antropólogos como Marta Azevedo e Rosana Diniz conduziram estudos sobre o impacto cultural e social dos eventos nas comunidades paraenses, analisando como as narrativas sobre os avistamentos foram incorporadas ao imaginário local e influenciaram práticas culturais e sociais. Psicólogos sociais investigaram os aspectos psicológicos do fenômeno, explorando a dinâmica de formação de crenças coletivas e a interação entre experiências anômalas individuais e elaborações culturais compartilhadas.
Historiadores da ciência e das instituições militares brasileiras também se debruçaram sobre o caso, contextualizando a Operação Prato no âmbito das políticas científicas e de segurança do regime militar. Um desenvolvimento significativo nos estudos recentes tem sido a aplicação de metodologias científicas contemporâneas para reanalisar o material original coletado durante a operação. Especialistas em análise de imagem têm aplicado tecnologias digitais avançadas para examinar as fotografias obtidas pela equipe militar, buscando detalhes não perceptíveis nos exames originais e avaliando sua autenticidade com ferramentas forenses modernas. Climatologistas e físicos atmosféricos revisitaram os dados ambientais da época, investigando possíveis correlações entre fenômenos meteorológicos raros e os avistamentos relatados. O caso do Pará tem servido também como referência para investigações contemporâneas de fenômenos aéreos não identificados. A metodologia da Operação Prato, particularmente sua abordagem multidisciplinar e a documentação sistemática de aspectos físicos e testemunhais, influenciou protocolos de investigação adotados por organizações civis e governamentais dedicadas ao estudo de fenômenos aéreos anômalos. Recentemente, com o crescente reconhecimento institucional da realidade dos fenômenos aéreos não identificados, UAP, na terminologia atual, por governos como o dos Estados Unidos, o caso brasileiro ressurge como um precedente histórico relevante de investigação oficial, séria e documentada de fenômenos que desafiam explicações convencionais, mitos e superstições locais. A ocorrência dos fenômenos aéreos não identificados no Pará não aconteceu em um vácuo cultural, mas em comunidades com ricas tradições orais, crenças religiosas sincréticas e um extenso folclore relacionado a manifestações sobrenaturais. A interação entre os eventos observados e este substrato cultural produziu interpretações locais únicas que mesclavam elementos tradicionais com as novas experiências, criando narrativas híbridas que influenciaram profundamente a percepção e o comportamento da população afetada. Entre as interpretações mais difundidas estava a associação dos fenômenos luminosos com entidades sobrenaturais malignas. Em várias comunidades, particularmente aquelas com forte influência da religiosidade católica popular, os objetos voadores eram frequentemente descritos como luzes do diabo ou manifestações demoníacas enviadas para punir transgressões morais ou religiosas. Esta interpretação era reforçada pela coincidência temporal entre os avistamentos mais intensos e festividades religiosas locais, levando alguns líderes religiosos a interpretarem os fenômenos como advertências divinas contra comportamentos considerados pecaminosos durante as celebrações. Registros da Operação Prato documentam casos em que padres locais organizavam procissões e orações coletivas especificamente para afastar as luzes malignas das comunidades. O medo de abdução, embora não originário das tradições locais, rapidamente se incorporou ao imaginário coletivo, influenciando drasticamente o comportamento preventivo das famílias. Narrativas sobre pessoas levadas pelos objetos voadores espalharam-se rapidamente, mesmo sem casos confirmados de desaparecimentos associados aos fenômenos. Estas histórias motivavam práticas de proteção, como dormir em grupos, manter luzes acesas durante a noite ou realizar rituais específicos antes de dormir. Particularmente preocupante para muitas famílias era a possibilidade de crianças serem alvos preferenciais das abduções, levando a uma vigilância redobrada sobre os mais jovens e restrições severas às suas atividades noturnas. As tradições indígenas e caboclas da região amazônica também forneceram elementos para a interpretação dos fenômenos. Entidades do folclore amazônico como o Curupira, o Boto e a Matinta Pereira foram ocasionalmente associadas às manifestações luminosas, em uma tentativa de enquadrar o desconhecido em categorias culturalmente familiares. Em algumas comunidades com forte herança indígena, xamãs locais realizavam rituais específicos para comunicar-se com as entidades responsáveis pelas luzes ou para estabelecer limites espirituais que as impediriam de se aproximar das habitações.
Aspecto notável da documentação militar é o registro destas interpretações culturais não como meras curiosidades folclóricas, mas como fatores psicossociais relevantes que influenciavam a percepção e o relato dos fenômenos. Os investigadores da Operação Prato frequentemente anotavam as interpretações tradicionais oferecidas pelos moradores, reconhecendo que a compreensão do contexto cultural era fundamental para avaliar adequadamente os testemunhos. Simultaneamente, os militares esforçavam-se para oferecer explicações mais racionais e científicas em uma tentativa de reduzir o pânico e as interpretações potencialmente desestabilizadoras. Esta tensão entre explicações tradicionais e científicas caracterizou a dinâmica social durante todo o período da operação, com a população frequentemente navegando entre múltiplos sistemas explicativos simultaneamente. Consequências políticas e administrativas, OS, eventos relacionados aos fenômenos aéreos não identificados no Pará geraram repercussões significativas nas esferas política e administrativa, tanto em nível local quanto nacional. A intensidade e persistência dos avistamentos, combinadas com o crescente pânico social, exigiram respostas institucionais que se ramificaram por diferentes níveis governamentais, criando precedentes administrativos e influenciando políticas públicas relacionadas a fenômenos inexplicados. Nos municípios afetados, prefeitos e líderes comunitários encontravam-se em uma posição particularmente delicada, pressionados simultaneamente pela população aterrorizada e pela necessidade de manter a ordem pública sem alimentar pânicos injustificados. Documentos da época registram apelos formais enviados por autoridades municipais ao governo estadual e federal, solicitando intervenção imediata e descritos em termos de emergência social. O prefeito de Colares, José Ildone Favacho Soeiro, destacou-se pela insistência com que pressionou autoridades superiores, chegando a viajar pessoalmente a Belém para reunir-se com representantes do governo estadual e comandantes militares, enfatizando a gravidade da situação e a insuficiência dos recursos municipais para lidar com o fenômeno. Decisão de enviar uma equipe militar especializada para investigar os acontecimentos foi motivada não apenas por considerações científicas ou de segurança nacional, mas fundamentalmente pela emergência social que se instalara. O governo militar brasileiro, então sob a presidência do general Ernesto Geisel, encontrava-se em um período conhecido como distensão lenta, gradual e segura, buscando reduzir tensões sociais e melhorar sua imagem pública. Neste contexto, ignorar completamente o clamor popular vindo das comunidades paraenses poderia ter custos políticos significativos, particularmente em uma região historicamente negligenciada pelo poder central. Os relatórios produzidos pela Operação Prato alimentaram discussões reservadas nos altos escalões do governo militar. Documentos posteriormente desclassificados revelam que resumos dos achados foram apresentados ao Conselho de Segurança Nacional e discutidos em reuniões do Estado-Maior das Forças Armadas. Estas discussões centravam-se em duas preocupações principais: a possibilidade de que os fenômenos representassem algum tipo de ameaça concreta à segurança nacional, como tecnologia estrangeira desconhecida operando em território brasileiro, e o potencial desestabilizador do pânico social gerado pelos avistamentos, que poderia ser explorado politicamente ou evoluir para situações de desordem pública em maior escala. Um legado administrativo duradouro da Operação Prato foi o estabelecimento de protocolos mais estruturados para o registro e investigação de relatos de fenômenos aéreos não identificados pelas Forças Armadas brasileiras. Após a conclusão da operação, a Aeronáutica formalizou procedimentos para que bases aéreas e unidades militares em todo o país documentassem sistematicamente relatos similares recebidos da população ou observados por militares. Estes protocolos, posteriormente expandidos e refinados, contribuíram para a formação de um dos mais organizados sistemas governamentais de registro de OVNIs do mundo, que continua ativo até os dias atuais.
A experiência adquirida durante a Operação Prato influenciou significativamente esta abordagem institucional, representando um exemplo raro de como eventos inicialmente percebidos como anomalias localizadas podem produzir mudanças duradouras nas práticas administrativas de instituições nacionais, sinais de continuidade do fenômeno. Embora a fase mais intensa dos avistamentos de OVNIs no Pará tenha ocorrido entre 1977 e 1978, o fenômeno não cessou completamente com o encerramento da Operação Prato. Nas décadas subsequentes, relatos esporádicos mas consistentes continuaram a emergir da região, sugerindo uma persistência do fenômeno, ainda que com menor frequência e intensidade. Esta continuidade temporal representa um aspecto intrigante do caso, desafiando explicações baseadas em fatores transitórios ou circunstanciais. Após a desmobilização da equipe militar em 1978, as comunidades locais continuaram a registrar avistamentos de objetos luminosos com características similares aos documentados durante a operação oficial. Embora sem o mesmo rigor metodológico da investigação militar, estes relatos foram coletados por pesquisadores independentes, jornalistas e ufólogos que realizaram expedições à região nas décadas seguintes. Particularmente significativas foram as ondas menores de avistamentos registradas em 1983, 1991 e 2001, cada uma durando algumas semanas e envolvendo múltiplas testemunhas independentes. Estas recorrências periódicas sugerem um padrão cíclico que intriga pesquisadores e desafia explicações baseadas em eventos únicos ou anomalias temporárias. O interesse popular pela ufologia experimentou um crescimento significativo no Brasil após a divulgação parcial dos resultados da Operação Prato, com o surgimento de dezenas de grupos de pesquisa, publicações especializadas e eventos dedicados ao tema. Cidades como Colares tornaram-se destinos de turismo ufológico, com visitantes nacionais e internacionais interessados em conhecer os locais dos avistamentos históricos e potencialmente presenciar novos fenômenos. Esta atenção continuada contribuiu para manter viva a memória dos eventos na cultura popular brasileira e para estimular novas gerações de pesquisadores a revisitar o caso com metodologias contemporâneas. Dados compilados por organizações como o Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, CBPDV, e o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, CIOANI, indicam que a região do Pará continua apresentando um índice de notificações de fenômenos aéreos não identificados significativamente superior à média nacional. Mesmo considerando possíveis vieses de relato, pessoas mais propensas a reportar fenômenos em uma região historicamente associada a avistamentos, a consistência e especificidade dos relatos contemporâneos sugere a persistência de um fenômeno genuíno, ainda que potencialmente diverso em suas manifestações. Um aspecto particularmente interessante dos relatos contemporâneos é a incorporação de novas tecnologias nos registros dos fenômenos. A popularização de smartphones com câmeras de alta qualidade, drones e outros dispositivos de monitoramento tem resultado em documentação visual mais abundante e detalhada dos avistamentos recentes. Plataformas de mídia social facilitam o compartilhamento imediato de registros e a conexão entre testemunhas geograficamente dispersas, permitindo a identificação mais rápida de padrões e correlações. Estas novas tecnologias de registro e comunicação estão gradualmente transformando a natureza da documentação ufológica na região, criando um arquivo digital contemporâneo que complementa os registros históricos da Operação Prato e possibilita novas abordagens analíticas para a compreensão do fenômeno persistente. Mistérios não resolvidos, apesar do extenso esforço investigativo empreendido durante a Operação Prato e das décadas de pesquisas subsequentes por cientistas, ufólogos e jornalistas, diversos aspectos fundamentais dos fenômenos observados no Pará permanecem sem explicação satisfatória. Estes mistérios não resolvidos constituem o núcleo da importância histórica e científica do caso, representando desafios persistentes para nossos modelos explicativos de fenômenos aéreos não convencionais. Um aspecto central não resolvido
refere-se à natureza física dos objetos observados e documentados. Os relatórios militares descrevem detalhadamente as características visuais, comportamentais e, em alguns casos, os efeitos físicos produzidos pelos fenômenos, mas não apresentam conclusões definitivas sobre sua constituição material ou princípios de funcionamento. As análises técnicas das fotografias e filmes obtidos durante a operação oferecem dados sobre dimensões aproximadas, padrões de luminosidade e comportamento aerodinâmico dos objetos, mas estas informações não permitiram identificá-los conclusivamente como aeronaves conhecidas, fenômenos naturais ou dispositivos de origem determinada. Esta indefinição técnica é particularmente intrigante, considerando o rigor metodológico aplicado à investigação e à qualificação dos peritos militares envolvidos nas análises. Os supostos efeitos físicos sobre seres humanos, popularmente conhecidos como ataques do chupa-chupa, constituem outro mistério persistente. Os médicos militares documentaram meticulosamente as lesões, marcas e sintomas apresentados pelas supostas vítimas, mas não conseguiram determinar conclusivamente o mecanismo físico ou biológico que poderia produzir tais efeitos. As hipóteses consideradas variaram desde radiação eletromagnética até algum tipo de tecnologia de extração de material biológico, mas nenhuma explicação científica convencional foi capaz de abranger satisfatoriamente todos os aspectos dos sintomas relatados e documentados. A consistência dos relatos entre testemunhas independentes e geograficamente dispersas aumenta o enigma, sugerindo um fenômeno real, ainda que inexplicado. Uma questão particularmente relevante que permanece sem resposta refere-se à seletividade aparente dos fenômenos. Tanto testemunhas civis quanto observadores militares relataram que os objetos luminosos pareciam demonstrar comportamento inteligente ou direcionado, frequentemente aproximando-se de habitações específicas ou focalizando indivíduos particulares com seus feixes de luz. Esta aparente seletividade, documentada em múltiplos relatórios independentes, sugere algum tipo de intencionalidade ou critério de seleção, cuja natureza permanece completamente desconhecida. As tentativas de correlacionar as características das vítimas, idade, sexo, ocupação, localização, não revelaram padrões evidentes que pudessem explicar esta seletividade. O sigilo que ainda envolve parte da documentação oficial representa um obstáculo adicional para a resolução destes mistérios. Embora uma parcela significativa dos arquivos da Operação Prato tenha sido desclassificada e disponibilizada para consulta pública, diversos documentos permanecem sob restrição de acesso, particularmente aqueles relacionados às análises, técnicas mais detalhadas e às conclusões oficiais da investigação. Esta situação alimenta especulações sobre possíveis descobertas extraordinárias que as autoridades militares optaram por não divulgar publicamente, seja por razões de segurança nacional, por preocupações com o impacto social potencial de tais revelações ou por outros motivos institucionais. A ausência de acesso a estes documentos, possivelmente cruciais, mantém aberta a possibilidade de que informações relevantes para a compreensão do fenômeno permaneçam ocultas do escrutínio científico independente. Abertura dos arquivos. Oficiais da FABO, processo de abertura e desclassificação dos arquivos oficiais da Força Aérea Brasileira, UFAB, relacionados aos fenômenos aéreos não identificados, incluindo a documentação da Operação Prato, constitui um capítulo significativo na história da transparência governamental brasileira. Este processo, marcado por avanços graduais e resistências institucionais, reflete tensões mais amplas entre o direito público à informação e preocupações militares com segurança nacional e confidencialidade operacional. A liberação parcial dos arquivos da FAB sobre OVNIs começou efetivamente a partir de 2005, impulsionada principalmente pela crescente pressão de pesquisadores, jornalistas e organizações civis dedicadas ao tema. Antes deste período, o acesso a tais documentos era extremamente restrito, com a instituição militar frequentemente negando a existência de investigações sistemáticas sobre o tema ou classificando todos os registros relacionados como matéria de segurança nacional.
A mudança na postura institucional coincidiu com transformações mais amplas na cultura de transparência governamental brasileira, em um contexto de consolidação democrática e fortalecimento de mecanismos de accountability pública. Um marco decisivo neste processo foi a promulgação da Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, em 2011, que revolucionou o acesso a documentos governamentais no Brasil. Esta legislação estabeleceu o princípio de que o acesso à informação pública é a regra e o sigilo a exceção, invertendo a lógica anterior que predominava especialmente em instituições militares. Com base nesta lei, pesquisadores puderam submeter requisições formais que exigiam, por força legal, resposta fundamentada das autoridades militares. Diante deste novo cenário jurídico, a FAB iniciou um processo mais sistemático de revisão e desclassificação de seus arquivos ufológicos, incluindo parte substancial da documentação da Operação Prato. Apesar dos avanços significativos na disponibilização pública dos documentos, importantes limitações persistem. A liberação tem sido seletiva, com a manutenção de sigilo sobre aspectos considerados sensíveis. Documentos disponibilizados frequentemente apresentam partes censuradas ou tarjadas, particularmente seções que identificam pessoal militar específico, detalhes técnicos de equipamentos utilizados nas investigações ou conclusões analíticas, que potencialmente revelariam capacidades ou vulnerabilidades de defesa aérea. Fotografias e registros fílmicos, elementos particularmente valiosos da documentação, têm sido liberados de forma ainda mais restritiva, com muitas das imagens mais impressionantes ou detalhadas permanecendo inacessíveis ao público. A mobilização pela transparência total continua ativa, liderada por uma coalizão diversificada de atores. Ufólogos organizados em associações como o Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, CBPDV, mantêm campanhas sistemáticas por maior abertura, frequentemente recorrendo a vias judiciais quando requisições administrativas são negadas. Jornalistas investigativos de veículos como a revista UFO e o jornal O Liberal têm utilizado suas plataformas para pressionar por maior transparência, destacando inconsistências nas justificativas oficiais para a manutenção de sigilo sobre documentos específicos. Acadêmicos interessados no tema, particularmente historiadores da ciência e pesquisadores de estudos culturais, também têm contribuído para o debate, argumentando pelo valor histórico e científico da documentação completa. Esta pressão, multifacetada, tem resultado em liberações graduais adicionais, sugerindo um processo contínuo de abertura que provavelmente se estenderá por anos ou décadas até a disponibilização completa dos arquivos. Repercussão internacional. Eventos ocorridos no Pará e documentados pela Operação Prato transcenderam as fronteiras nacionais para se tornarem um caso de referência na ufologia mundial, atraindo atenção significativa de pesquisadores, instituições e meios de comunicação internacionais. Esta repercussão global posicionou o caso brasileiro entre os episódios mais importantes e bem documentados de interação entre fenômenos aéreos não identificados e populações humanas, comparável a incidentes históricos como o caso de Roswell nos Estados Unidos ou as ondas de avistamentos na Bélgica e no Zimbábue. A comunidade ufológica internacional rapidamente reconheceu a excepcionalidade do caso brasileiro, particularmente após as primeiras divulgações parciais de documentos oficiais. Organizações como o Centro para Estudos de OVNIs, CUFOS, nos Estados Unidos, a Federação Europeia de Ufologia, Eurofon, e o Grupo Australiano de Investigação de OVNIs, ALFORN, dedicaram publicações especiais e sessões em conferências para analisar os dados provenientes da Operação Prato. Pesquisadores internacionais renomados como Jacques Vallée, J. Allen Hynek e Stanton Friedman manifestaram interesse particular pelo caso, destacando características que o distinguiam de outros episódios de massa. A documentação oficial extensiva, o envolvimento direto de militares na investigação e os relatos consistentes de interações físicas entre os fenômenos e seres humanos. Debates organizados em eventos internacionais de ufologia frequentemente posicionam o caso do Pará
como um paradigma de encontros massivos com OVNIs em áreas relativamente isoladas. O Simpósio Internacional de Toronto sobre Fenômenos Aéreos Não Identificados, realizado em 2004, dedicou uma sessão completa ao caso brasileiro, com apresentações de pesquisadores brasileiros e análises comparativas com outros casos históricos. A Conferência Europeia de Ufologia em Paris, 2009, e o Congresso Mundial de Ufologia em Barcelona, 2013, também destacaram o caso, explorando suas implicações para a compreensão global do fenômeno OVNI. Nestas discussões internacionais, frequentemente se enfatiza a qualidade excepcional da documentação brasileira em comparação com registros oficiais de outros países, muitos dos quais são mais fragmentários ou menos detalhados em suas descrições e análises. A notoriedade internacional do caso também se reflete em produções midiáticas globais. Documentários produzidos por emissoras como Discovery Channel, History Channel e BBC incluíram segmentos dedicados aos eventos do Pará, frequentemente apresentando-os como um dos casos mais intrigantes e bem documentados de atividade OVNI. O documentário Operation Saucer: The Official Investigation, produzido em 2010 pela produtora britânica Darlow Smithson para distribuição internacional, focou exclusivamente no caso brasileiro, incluindo entrevistas com testemunhas originais e análises de especialistas internacionais. Publicações acadêmicas e jornalísticas em diversos idiomas também contribuíram para a disseminação global do conhecimento sobre o caso, com artigos aparecendo em revistas especializadas na França, Alemanha, Japão, Rússia e diversos outros países. Um aspecto particularmente relevante da repercussão internacional é o interesse crescente de pesquisadores em anomalística e estudos de fronteira científica. Estes acadêmicos, frequentemente vinculados a universidades prestigiosas, mas trabalhando nas margens de suas disciplinas convencionais, têm abordado o caso brasileiro com metodologias científicas rigorosas, buscando extrair padrões e correlações que possam contribuir para a compreensão de fenômenos anômalos em geral. A disponibilidade de documentação oficial detalhada torna o caso do Pará especialmente valioso para estas abordagens acadêmicas emergentes, que buscam transcender tanto o ceticismo a priori quanto a credulidade acrítica que frequentemente caracterizam discussões sobre o tema. O legado da Operação Prato no Pará, legado da Operação Prato no Pará, transcende os limites da investigação original para se estabelecer como um elemento significativo da identidade cultural regional e um marco nas relações entre instituições militares e comunidades amazônicas. Décadas após os eventos originais, sua influência continua perceptível em diversas dimensões da vida paraense, desde expressões culturais até dinâmicas sociopolíticas, constituindo um caso notável de como fenômenos extraordinários podem deixar impressões duradouras no tecido social e institucional de uma região. No âmbito cultural, a Operação Prato inspirou uma produção artística e intelectual diversificada que continua a expandir-se. Escritores paraenses como Ademir Galvão, Salomão Laredo e Maria Lúcia Medeiros incorporaram elementos dos relatos de OVNIs em suas obras literárias, frequentemente mesclando-os com mitologias amazônicas tradicionais para criar narrativas que exploram as fronteiras entre o empírico e o fantástico. No campo audiovisual, diversos documentários regionais e nacionais foram produzidos sobre o tema, com destaque para Chupa Chupa, a História que Veio do Céu, 2007, e Luzes de Colares, 2012. Produções que alcançaram audiências significativas e contribuíram para manter viva a memória dos eventos. Exposições artísticas como Céus do Pará, Belém, 2014, e Visões do Invisível, Colares, 2018, demonstram como o tema continua a estimular a criatividade visual e conceptual de artistas contemporâneos da região. Como paradigma investigativo, o caso estabeleceu precedentes metodológicos importantes para pesquisas subsequentes sobre fenômenos anômalos no Brasil. A abordagem multidisciplinar adotada pela Operação Prato, integrando observação direta, documentação fotográfica, análises médicas e investigação de impactos sociais, influenciou protocolos utilizados tanto por instituições oficiais quanto por pesquisadores independentes em investigações posteriores.
O rigor documental e a sistematicidade dos registros militares estabeleceram um padrão de excelência que continua a ser referência para estudos de campo na área de fenômenos aéreos não identificados. Esta influência metodológica estende-se para além da ufologia, alcançando campos como antropologia do extraordinário, estudos de percepção coletiva e psicologia de experiências anômalas. Um aspecto particularmente significativo do legado da operação foi seu impacto nas relações entre militares e comunidades amazônicas. A presença da equipe militar investigativa em localidades remotas do Pará, interagindo diretamente com populações tradicionalmente marginalizadas e frequentemente negligenciadas pelo poder público, representou um raro momento de atenção institucional às preocupações destas comunidades. Depoimentos de moradores que vivenciaram o período indicam que, apesar das circunstâncias extraordinárias e potencialmente ameaçadoras que motivaram a operação, muitos interpretaram a presença militar como um reconhecimento da importância de suas experiências e preocupações. Este episódio histórico deixou marcas nas percepções locais sobre instituições militares e influenciou expectativas sobre responsividade estatal em crises subsequentes, constituindo um precedente interessante na complexa história das relações entre o Estado brasileiro e populações amazônicas periféricas. No plano econômico, o legado da operação manifesta-se particularmente no desenvolvimento do turismo ufológico em municípios como Colares, que se tornou um destino conhecido para entusiastas do tema. Pousadas, restaurantes e serviços de guias especializados em roteiros, que incluem os locais históricos de avistamentos, surgiram como nicho econômico significativo, complementando atividades tradicionais como pesca e agricultura. Eventos anuais, como o Encontro Ufológico de Colares, atraem visitantes nacionais e internacionais, gerando renda para a economia local e oportunidades para que residentes compartilhem suas experiências e conhecimentos. Esta dimensão econômica, embora modesta em escala absoluta, representa uma interessante adaptação local que transforma uma experiência histórica potencialmente traumática em recurso cultural e econômico contemporâneo. Pará hoje. Centro. Nacional de Relatos de OVNIs Mais, de 4 décadas após a Operação Prato, o estado do Pará mantém seu status como epicentro brasileiro de relatos de objetos voadores não identificados, consolidando-se como região de excepcional importância para estudos ufológicos nacionais e internacionais. Os dados acumulados até 2024 confirmam a persistência do fenômeno, com 934 episódios oficialmente reconhecidos e documentados, número que provavelmente subestima a real incidência devido a casos não reportados ou registrados apenas em canais não oficiais. A distribuição contemporânea dos relatos apresenta tanto continuidades quanto evoluções em relação ao padrão histórico. Colares e municípios adjacentes permanecem como focos de alta incidência, sugerindo uma persistência geográfica do fenômeno que desafia explicações baseadas em fatores transitórios. Simultaneamente, novas concentrações emergiram em regiões como o sudoeste paraense, particularmente em áreas de expansão agrícola e mineração, onde comunidades anteriormente isoladas agora reportam avistamentos com características similares aos documentados durante a Operação Prato. Esta expansão geográfica dos relatos levanta questões intrigantes sobre possíveis correlações entre atividades humanas específicas e a manifestação dos fenômenos. A comunidade ufológica brasileira e internacional reconhece o Pará como um hotspot ufológico de importância global, comparável a regiões como Hesdalen, na Noruega, San Luis Valley, nos Estados Unidos, ou o Vale do Hesperides, no Chile. Estas áreas compartilham características que intrigam pesquisadores: persistência temporal dos fenômenos, consistência nas descrições por testemunhas independentes e, frequentemente, alguma forma de documentação oficial ou científica que corrobora pelo menos parcialmente os relatos populares. No caso específico do Pará, a extensa documentação militar produzida durante a Operação Prato permanece como diferencial significativo, proporcionando uma base histórica sólida que complementa os relatos contemporâneos.
Os registros contemporâneos beneficiam-se de avanços tecnológicos que permitem documentação mais detalhada e verificável. Smartphones com câmeras de alta resolução, drones equipados com sensores diversos e sistemas de geolocalização tornaram-se ferramentas comuns utilizadas tanto por pesquisadores quanto por testemunhas ocasionais, resultando em um acervo crescente de evidências visuais de qualidade superior às disponíveis nas décadas anteriores. Paralelamente, plataformas digitais facilitam o compartilhamento imediato de experiências e registros, criando redes colaborativas de monitoramento que aumentam significativamente as chances de documentação de eventos transitórios. Organizações como o Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, CBPDV, mantêm sistemas de alerta que permitem mobilizar rapidamente observadores treinados quando avistamentos são reportados, maximizando o potencial de corroboração múltipla e registro detalhado. O status do Pará como Centro Nacional de Relatos de OVNIs manifesta-se também institucionalmente. O Estado cedia diversos grupos de pesquisa dedicados ao tema, incluindo o Núcleo Paraense de Investigação Ufológica, NPIU, e o Centro Amazônico de Estudos Avançados em Fenômenos Aéreos Anômalos, CAI-AFA, organizações que desenvolvem metodologias específicas adaptadas ao contexto amazônico e mantêm colaborações com pesquisadores internacionais. Universidades regionais, como a Universidade Federal do Pará, UFPA, ocasionalmente abrigam grupos de estudos interdisciplinares que abordam o fenômeno sob perspectivas antropológicas, psicológicas ou físicas, contribuindo para uma abordagem acadêmica mais rigorosa do tema. Esta infraestrutura institucional, ainda que modesta em comparação com campos científicos estabelecidos, proporciona continuidade às investigações e contribui para a legitimação gradual do estudo sistemático de fenômenos aéreos não identificados como área válida de inquirição científica. Conclusão: o enigma permanece ao término desta análise abrangente dos relatórios militares sobre OVNIs no Pará, chegamos a uma conclusão paradoxal. Quanto mais conhecemos sobre o fenômeno, mais evidente se torna a profundidade do mistério que o envolve. A riqueza documental, os múltiplos testemunhos consistentes, as evidências fotográficas e os registros médicos detalhados convergem para estabelecer a realidade empírica de algo extraordinário que ocorreu naquela região amazônica, sem, contudo, oferecer uma explicação definitiva sobre sua natureza ou origem. Os relatórios produzidos durante a Operação Prato e posteriormente tornados públicos contribuíram significativamente para o imaginário nacional sobre fenômenos aéreos não identificados. Diferentemente de muitos casos baseados apenas em testemunhos individuais ou evidências circunstanciais, os eventos do Pará contam com documentação oficial meticulosa, produzida por profissionais treinados seguindo protocolos específicos, o que confere ao caso um peso diferenciado no conjunto da casuística ufológica mundial. Esta documentação transcende o âmbito da curiosidade folclórica para constituir um desafio epistemológico genuíno. Como integrar estas observações extraordinárias oficialmente registradas ao nosso entendimento científico do mundo? A ausência de explicações definitivas, longe de diminuir a importância do caso, amplifica seu significado como provocação intelectual e científica. As hipóteses convencionais, fenômenos atmosféricos, aeronaves experimentais, alucinações coletivas, foram extensivamente consideradas e sistematicamente enfraquecidas pela especificidade e consistência dos registros. Simultaneamente, hipóteses extraordinárias, incluindo a possibilidade de tecnologia não humana, permanecem especulativas e carentes de evidências conclusivas. Esta tensão não resolvida posiciona o caso do Pará em uma fronteira fascinante do conhecimento, onde os limites entre o conhecido e o desconhecido são ativamente negociados e contestados. O caso do Pará permanece como um marco global na pesquisa de OVNIs, precisamente por esta combinação de documentação robusta e resistência,
Há explicações simplistas. Representa um exemplo paradigmático de como instituições oficiais podem abordar seriamente fenômenos anômalos sem necessariamente alcançar conclusões definitivas, preservando simultaneamente o rigor metodológico e a abertura para possibilidades extraordinárias. Esta postura investigativa, equilibrando ceticismo e receptividade, oferece um modelo valioso para abordagens contemporâneas a fenômenos que desafiam nossos paradigmas explicativos estabelecidos. Enquanto aguardamos a eventual desclassificação completa dos arquivos restantes e o desenvolvimento de novas ferramentas analíticas que possam lançar luz adicional sobre os eventos históricos, o enigma do Pará continua a exercer seu fascínio sobre pesquisadores e público geral. Talvez seu legado mais duradouro seja precisamente esta capacidade de manter viva a sensação de mistério e a consciência de que, apesar de todos os avanços científicos e tecnológicos, nosso conhecimento do universo permanece incompleto. O céu amazônico, testemunha silenciosa dos extraordinários eventos documentados pelos militares brasileiros, continua a guardar segredos que desafiam nossa compreensão e estimulam nossa busca contínua por conhecimento.